Quando Jesus desceu ao inferno, o que realmente aconteceu? A morte de Jesus na cruz é o evento central da fé cristã. No entanto, existe uma parte da história que muitas vezes é deixada de lado, mas que tem um significado profundo e transformador. O que aconteceu com Jesus entre a sua morte e ressurreição? A Bíblia nos ensina que Jesus desceu ao Hades, mas o que isso realmente significa? Ele foi ao inferno? O que aconteceu nesse período? Vamos explorar este mistério de forma clara e envolvente para que você possa entender o impacto e a grandeza desse evento. 1. O que é o Hades? É o mesmo que inferno? Para começarmos a entender o que aconteceu com Jesus, é crucial compreender o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o Hades. A palavra Hades vem do grego e na mitologia grega era associada ao mundo dos mortos. Acontece que na Bíblia, Hades e Sheol, do Antigo Testamento, não são lugares definitivos de condenação como o inferno que conhecemos na tradição cristã. O Hades é um lugar temporário, um estado de espera onde as almas dos mortos aguardam o julgamento final. É importante destacar que o Hades não é o inferno, Gena ou Lago de Fogo. O Hades é mais como uma prisão temporária, onde as almas ficam até que o juízo final seja realizado. Na história de Jesus sobre o rico e Lázaro, Lucas 16, 29 a 31, vemos que o Hades era dividido em duas regiões. 1. Seio de Abraão, ou paraíso, onde os justos esperavam pela salvação. 2. Lugar de tormento, onde os ímpios aguardavam a condenação. A distinção é importante. O Hades, nesse sentido, não era um lugar de punição definitiva, mas sim uma espera para o destino final de cada alma. 2. O que aconteceu quando Jesus morreu? Quando Jesus morreu, sua morte foi um evento histórico com um significado espiritual profundo. O corpo de Jesus foi sepultado, mas a Bíblia nos diz que sua alma não ficou apenas adormecida ou sem consciência. Jesus desceu ao Hades, mas por que ele fez isso? Para entender, precisamos olhar para o que as Escrituras dizem. Jesus desceu ao Hades para pregar. Em 1 Pedro 3, 18 a 19, lemos: Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui vemos que após sua morte, Jesus foi ao Hades e pregou. Mas o que ele proclamou? A quem ele pregou? Existem diferentes interpretações sobre isso. 1. Jesus proclamou sua vitória sobre Satanás. Ele anunciou que a morte e o pecado haviam sido derrotados de uma vez por todas. 2. Jesus pregou aos justos do Antigo Testamento, aqueles que morreram em fé, aguardando a vinda do Messias, agora poderiam ser libertos. 3. Jesus declarou o juízo sobre os ímpios e anjos caídos. Ele confirmou que o destino deles estava selado, sem possibilidade de escape. Em qualquer uma das interpretações, a mensagem é clara. Jesus desceu ao Hades não para sofrer mais, mas para anunciar a vitória, o fim do poder do pecado e da morte. Jesus libertou os justos. Em Efésios 4, 8 a 10 lemos: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aqui vemos que, além de pregar, Jesus libertou aqueles que estavam no seio de Abraão, ou paraíso. Ele levou consigo todos os justos que estavam aguardando na espera, conduzindo-os ao verdadeiro paraíso, na presença de Deus. Isso marca um ponto crucial na redenção. Jesus, ao morrer e ressuscitar, abriu o caminho para os justos estarem com Deus para sempre. Lembre-se da conversa de Jesus com o ladrão arrependido na cruz, onde ele disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Não era mais o Hades que ele se referia,
mas o lugar onde os salvos seriam levados diretamente para a presença de Deus. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 1:28, Jesus afirma: Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Jesus, ao descer ao Hades, tomou as chaves da morte e do inferno. Ele adquiriu a autoridade sobre o destino eterno da humanidade. Agora, ele é o único que pode decidir quem será salvo e quem será condenado, pois ele venceu a morte e o inferno por meio de sua própria morte e ressurreição. 3. O que isso significa para nós? A descida de Jesus ao Hades não foi apenas um evento para ser entendido como um detalhe teológico. Sua descida tem implicações profundas para todos aqueles que creem nele. 1. A morte não tem mais poder sobre nós. Quando um cristão morre, não eleva a alma para um Hades, esperando julgamento. Pelo contrário, ele é imediatamente levado para a presença de Deus. Do segundo livro dos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, nos diz que, para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas o começo da eternidade ao lado de Deus. O inferno não foi feito. Para nós, o inferno, o lago de fogo, foi preparado para Satanás e seus anjos caídos, não para os seres humanos. Mateus 25:41. A escolha está diante de cada um de nós: aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Jesus. Terceiro, Jesus venceu a morte por nós. Por causa da vitória de Jesus sobre a morte, aqueles que creem nele podem viver com a certeza de que a morte não tem mais poder sobre eles. Mesmo que a morte física aconteça, a vida eterna com Deus é garantida. Conclusão: a vitória de Jesus é nossa vitória. A descida de Jesus ao Hades não foi um período de derrota ou sofrimento, mas um momento de vitória e libertação. Ele desceu não para sofrer, mas para anunciar que a morte e o pecado haviam sido derrotados. Ele proclamou sua vitória, libertou os justos e tomou a autoridade sobre a morte e o inferno. Hoje, por causa de sua vitória, todos aqueles que creem em Jesus podem ter a certeza da salvação. A morte não é o fim e o inferno não é o nosso destino. Agora, eu te pergunto, você já sabia dessa revelação? O que você acha dessa verdade transformadora que Jesus conquistou por você? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho e fique por dentro de tudo.